Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta, e escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade. Foi com estes versos que se deu a segunda senha para o arranque do 25 de Abril e foi uma das canções que, a par com o E Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, ficaram na memória de todos como sendo aquelas canções que disputaram o avanço militar e a queda da ditadura. Grândola tem uma história mais antiga e foi gravada, tem mais antiga, é 10 anos anterior ao 25 de Abril, a canção, e ao mesmo tempo foi gravada em 1971, portanto, 4 anos antes do 25 de Abril. Francisco Fanhais, que participou na gravação da Grândola em França, como é que foi a história inicial da Grândola? Como é que ela começou? Podemos começar então por aí. Existe em Grândola uma coletividade que se chama Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, que é uma sociedade onde sempre imperou a democracia. Durante a ditadura, durante a guerra colonial, etc., esse cara era um oásis de liberdade e de fraternidade e de encontro e de convívio muito forte entre as pessoas que frequentavam, que eram sócios e pertenciam a essa sociedade. E um dia tiveram a ideia de convidar o José Afonso para um espetáculo dos muitos que eles lá organizavam, não é? E o Zeca foi. Curiosamente, foi no dia 17 de maio de 1964, e se me é permitido um pequeno à parte pessoal, é coincido com o dia dos meus anos, de maneira que às vezes eu, por brincadeira, digo que a Grândola e eu nascemos, fazemos anos no mesmo dia. Bom, mas isto foi um parênteses. O Zeca foi lá cantar, gostou muito do espírito de fraternidade e de abertura, de liberdade que havia naquela coletividade. Gostou tanto de lá ter ido, não é? O que contrastava imenso com tudo o que se vivia na sociedade portuguesa na altura, guerra colonial, ditadura, fascismo, PIDE, censura, tudo isso, que fez uns versos de homenagem e de agradecimento a essa sociedade musical, também conhecida por música velha. Bom, e esses versos deram origem depois, mais tarde, fez uns versos e a música deram origem então, mais tarde, à letra definitiva da Grândola. Há uma quadra... Sim, há uma quadra que mudou, não é? Que mudou. Pronto. E então, é uma moda que o Zeca fez, inspirada, obviamente, salta à vista, ou melhor, salta ao ouvido. No canto alentejano, não é? Claro. Quando chegámos à altura de gravar isso, estávamos, portanto, não me recordo exatamente o dia, mas a gravação durou uns dias de outubro e uns dias de novembro de 71. De 71. Uhum. Quando chegou à altura de fazer a gravação da Grândola, o Zé Mário disse, não, isto aqui não leva instrumentos nenhuns, é só as vozes, não é? O Zé Mário tinha na memória, uma vez que tinha estado em Pero Guarda com o Michel Giacometti, etc., ele tinha na memória os grupos de trabalhadores alentejanos que, ao regressarem do campo, iam cantando juntos para a rua abaixo, arrastando os pés, portanto, compassando a música com o arrastar dos pés. E o Zé Mário disse, vamos aqui assim fazer uma encenação musical para reproduzir o estilo das modas alentejanas. Bom, estávamos no estúdio e nós tentámos experimentar arrastar os pés no chão a ver se conseguíamos obter aquele efeito que nos interessava. Não havia hipótese nenhuma, porque era mais lisinho do que sei lá quê. E o Zé Mário disse, temos que encontrar um sítio onde possamos gravar os passos dos trabalhadores alentejanos. Veio cá fora do estúdio e encontrou um espaço com gravilha. Juntámos-nos os três, o Zeca, o Zé Mário e eu, e de braço dado começámos a experimentar a ver se resultava aquele ruído que nós queríamos obter. Então não é que resultava. Uhum. Resultava e bem. E aquilo foi gravado, tanto quanto eu percebi, num andar circular à roda. Foram postos os microfones e vocês andaram ali à roda, foi? Essa memória de andarmos em círculo, eu não tenho o José Mário Branco é que escreveu isso num texto dele, ótimo. Dizendo que tinham andado ali à roda, com os microfones montados e tal. Mas se o José Mário disse, quem sabe pode desmentir, obviamente, que a memória dele estava bem mais fresca do que a minha, é evidente, não é? O que é certo é que escolhemos aquele sítio, o José Mário escolheu, disse, aqui dá perfeitamente o que nós queremos, mas temos aqui um problema muito grande, é que mesmo ao lado passava uma estrada. E se nós gravássemos aquilo durante o dia, o que é que acontecia?
Começávamos a gravar, passava um carro, Claro. para. Havia o ruído, não é? Da cidade. Para, volta ao princípio. Pá, não havia hipótese nenhuma. Os carros andavam sempre a passar de um lado para o outro. E o Zé Mário diz, meus caríssimos, pá, a malta, a única hipótese que a gente tem é gravar isto de noite. E eram 3 da manhã quando nós gravámos os passos da Grândola. É extraordinário. 3 da manhã. Foi. Por sorte não passou nenhum carro nessa altura. Podia ter passado Podia também, ter passado. não é? Os noctívagos podiam ter passado. Exatamente. É curioso quem ouve à distância esses passos e quem depois associa os passos ao 25 de Abril quase que faz lembrar os passos de soldados a marchar, não é? Era isso que me perguntou uma vez um aluno que eu dava aulas de educação musical em Beja e eu passei-lhes a Grândola e há um perguntou, professor, isto é a tropa a marchar? Eu disse, não, isto é o povo a dizer à tropa para marchar, mas é o povo. Exatamente. E pronto, ficou a gravação feita nessa noite, fomos deitar, o Zé Mário disse, pá, ao fim da tarde vamos gravar o resto. E assim foi, fomos para o estúdio, então ao fim da tarde, nesse mesmo dia ou no outro dia a seguir, enfim, já não sou capaz de precisar, e pusemos os auscultadores, o engenheiro de som mandou para os auscultadores, porque cada um de nós tinha na cabeça, e começámos a ouvir os passos, os nossos passos, gravados nessa madrugada. E o Zeca aí começou Grândola, Vila Morena, claro. etc. Claro, Bom, claro. A gravação saiu bastante bem. Vocês gravaram também o coro, não é? Sim, o Zeca fazia o alto e fazia o princípio e depois nós os três cantávamos a parte de baixo e ele fazia a parte de cima, não é? É curioso que esta canção, apesar de dizer em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena e coisas desse género, não tenha sido proibida. Esteve sempre a passar até ao 25 de Abril. Eu muitas vezes me pergunto porquê estariam os censores a dormir nessa altura, ficaram tão adormecidos ao som do canto alentejano, que é um bocado lento, se calhar eles adormeceram ao som da Grândola, não é? Mas é curioso que, apesar dos concertos de altura que se faziam assim, em coletividades e isso, terem muita assistência da PIDE, que ia muito lá ver e fazer relatórios, é curioso que o Grândola serviu muitas vezes para terminar esses concertos. É incrível como é que não tenha havido na altura nenhum alerta a dizer, esta canção tem um problema que mobiliza pessoas. Sim. Também no Coliseu, no dia 28 de março, não é? Sim. 29 de março de 1974. Exato. Mesmo antes do 25 de Abril, um mês antes, o Grândola foi o que mobilizou toda a gente no final. É verdade. Eu não estava cá, porque por razões outras não podia vir a Portugal nessa altura, mas os ecos todos que me chegaram e tudo o que me contaram as pessoas que lá estiveram, e estava aqui cheio de gente, e tinha muitos amigos que lá estavam, contaram que foi uma coisa perfeitamente única, e foi uma coisa... e é quase a dizer épica, mas não sei se é a palavra correta, não é? Foi, sem dúvida. E é estranho. De facto, eu estou de acordo contigo, é estranho como é que isso não era cantado alertou, muitas vezes. Como é que não alertou imediatamente é estranho, mas os sensores, etc. Mas, ora, antes da gravação... e ainda bem que não. E ainda bem que não, exatamente. Sim. Porque agora, depois de ouvir, parece-nos provavelmente a mais adequada àquele período e àquela função, não é? Sim. Quando se diz o povo é quem mais ordena, isso significa uma vontade enorme de mudança radical. Dentro de ti, a cidade era uma coisa muito usada como... espaço de liberdade. Um espaço de liberdade e um espaço mais amplo. Sim. Por exemplo, o teu disco chama-se Canções da Cidade Nova. É verdade. E a ideia podia ser de um país novo, não é? Sim. Mas, no entanto, o espaço da cidade, não é? É uma metáfora. É uma metáfora e funcionava como a idealização do universo, não é? Sim. Recuando um bocadinho, 1971 foi a gravação da Grândola, quase no final do ano, e o disco acaba por ser lançado ainda no Natal desse ano. Tu tinhas 2 discos já gravados, que é o Cantilena, que é um EP com 4 canções, e este Canções da Cidade Nova, que é um LP, que tinha, aliás, no fim, uma dedicatória do José Afonso, em que diz: tudo que cantas de fronte, de faces atentas e seguras, faz do teu canto uma funda. Nesse lugar, entre outras mãos mais fortes e mais duras, te estenderei a minha mão fraterna. Canta, amigo. E, portanto, essa dedicatória, que depois te conduz, provavelmente, ao exílio, porque não te deixam exercer aqui, tu eras padre nessa altura, exato. Não é? E também não te deixavam passar as canções, ou pelo menos grande parte delas, leva-te a sair do país, Sim. não é? Como é que foi isso? Essas 2 razões e mais uma, é que eu dava aulas de moral, chamada Religião e Moral, no Liceu do Barreiro, onde estive, portanto, no Barreiro durante 3 anos, e justamente por causa
todas estas tomadas de posição, etc., fiquei impedido de continuar a dar aulas de religião e de moral. De resto, devo acrescentar que nas minhas aulas a gente falava de tudo e até de religião. De maneira que por todas essas 3 razões, às tantas disse que eu preciso de respirar. Não é? Mudar as coisas por dentro aqui assim é como tentar destruir à cabeçada uma parede de cimento, quer dizer, não dá. Eu preciso mudar de ares, preciso de ver que voltas é que vou dar à minha vida, etc. E soube que o Zeca ia para Valência, ia para a França, mas primeiro para Valência, participar no festival, primeiro ou segundo, já não recordo, da canção ibérica, não é? Sabendo eu que ele ia para a França, pedi-lhe boleia. E lá fui com a Zélia e o Zeca no carro, foi assim, em abril de 71, não é? Claro. Foi assim, o Zeca acho que ia falar com o Zé Mário já para preparar a gravação meses do Cantigas do Maio. Do Cantigas do Maio. Onde foi incluída a Grândola. Sim, sim. No disco Canções da Cidade Nova, tu cantas vários poetas, Manel Alegre, que também já vinha a ser cantado aqui pelo Adriano e pelo Manuel Freire e por outros, a Sofia de Melo Breiner, o António Cabral, António Rebordão Navarro, o Aleixo, Frederico Garcia Lorca. Portanto, há muito o recurso aos poetas portugueses, e não só, para, de algum modo, abordar os problemas sociais que nós tínhamos. Sim, sim. Essa ida aos poetas era quase uma inevitabilidade. Claro, não é? Se eu fosse poeta, penso que a temática fundamental da minha poesia seria à volta de temas sociais, à volta daquilo que o povo português vivia, da opressão, da censura, do desejo de liberdade que nós tínhamos, etc. Como eu não sou poeta, procurei na seleção que ia fazendo dos poemas que ia musicando quem satisfizesse, digamos, esta prerrogativa ou esta necessidade que eu tinha, este objetivo que eu tinha de veicular através desses poemas graves problemas sociais que nós tínhamos em Portugal. Essa a minha escolha dos poetas que eu tentei musicar e que musiquei alguns obedeciam essencialmente a este critério. Poemas que digam alguma coisa e que possam contribuir para, digamos, manter ou aumentar em nós a sede de mudança e a sede da construção de uma cidade uma cidade nova, não é? Portanto, era esse o meu critério. Vamos falar, por exemplo, do António Cabral, As Pobres Solteiras, do drama social que isso envolve, a saída do Correio. As Pobres Solteiras, e enganei-me, não é do António Cabral, é do António Rebordão Navarro. Sim, sim. Por exemplo... Do António Cabral é que é a saída do Correio. A saída do Correio, não é? As Quadras de Aleixo, que todas elas são de uma grande... muito incisas e muito fortes no que toca à crítica social, etc., não é? E, portanto, todos esses poemas que eu musiquei têm como, digamos, tónica fundamental a crítica social e o desejo de que as coisas se mudem completamente no nosso país. Do lado dos cantores havia a consciência que estas canções, mesmo as que eram proibidas e não podiam ser passadas na rádio, mas no entanto as pessoas levavam-nas para casa nos discos, contribuíam para que a consciência das pessoas, do povo português, face à necessidade de democracia, de liberdade e ao fim da ditadura, ajudavam a criar essa consciência? Claro que sim. Eu penso que era bem patente de parte de quem nos ouvia este desejo de acalentarmos nas pessoas esta vontade de transformação do nosso país e que acabasse a situação trágica que nós estávamos a viver. Sobretudo o drama maior que nós tínhamos era o drama da Guerra Colonial, mas que tinha agregado a si, a Guerra Colonial levava 40% do Orçamento Geral do Estado, não é? Mas tinha agregado a si todas essas situações mais concretas, da perseguição, da PIDE, da tortura, do assassinato, etc., da censura. Tudo isso estava bem presente na nossa... E não era só nós, porque quando nós falávamos disso em público, não é? Sentíamos e vivíamos imediatamente, sentíamos o que as pessoas reagiam, como as pessoas reagiram, como as pessoas... Isso que nós dizíamos vinha despertar nelas a mesma sede que nós tínhamos de transformação do nosso país, isso sim. Tu cantavas coisas como, por exemplo, Vivemos, Ouvimos e Lemos, que aliás é cantada da paz, não é? Da Sofia de Melo Breiner, onde ela diz, de África e do Vietnã sobe a lamentação. Dos povos destruídos, dos povos destroçados. Essa música tem uma história que eu posso, se vier a propósito, posso contar, é que o Dia Mundial da Paz é o dia 1 de janeiro. Não sei se por decreto político leigo ou se por decreto da Igreja, mas então houve uma vigília na Igreja de São Domingos, na passagem de ano de 31 de dezembro para 1 de janeiro de 68 para 69. E houve uma vigília oficial, com a presença do Cardeal Serjeira, com a presença de outras autoridades também, tanto religiosas como civis, militares, etc., uma cerimónia oficial no Dia Mundial da Paz. Não é? Para grande espanto e grande decepção de muitos que nós que lá estávamos, não houve, num país em guerra, a mínima referência à guerra colonial. Isso a nós não
não aceitámos bem. E depois de acabar a vigília, um grupo dirigiu-se à sacristia, falou com o cardeal Sargério e disse: agora vamos continuar a vigília à nossa maneira. E então ali estivemos até às 5 da manhã, cantando, rezando, lendo passagens da Bíblia, não é? Cada um intervindo como bem lhe apetecia para denunciar o problema da guerra que nós estávamos a viver, lendo inclusivamente cartas, textos de pessoas que estavam, em primeira mão, gente que estava na guerra colonial, não é? E foi aí que pela primeira vez, com versos da Sofia de Noel Breiner, não é? E música inspirada, suponho eu, no espiritual negro americano, mas adaptado por Rui Paz, foi cantada pela primeira vez a cantada na presença da Sofia. Estava lá a Sofia, o Francisco Sousa Tavares também estava, enfim, muitas outras pessoas. E ali estivemos até às 5 da manhã, cerca de 150 pessoas, que não houve perseguição nenhuma política nessa mesma, porque as coisas foram feitas em segredo, não é? Claro. Foi só mais tarde, alguns dias depois, e eu lembro perfeitamente de um título do Diário da Manhã. Nessa altura, os editoriais vinham na primeira página, em cima à esquerda, não é? E eu lembro do título do Diário da Manhã, depois da nossa vigília, dizia assim: digamos, é traição. Francisco, muito obrigado pela tua presença aqui. Com muito gosto. E, enfim, um bom 25 de Abril. Igualmente para ti, obrigado, e para todos os que nos escutam. O público fica no ouvido.